E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer as novidades. O que é que está acontecendo com o gênio argentino Faustino Ouro? Vou trazer as últimas do garoto, porque ele participou na semana passada de um torneio presencial. Torneio forte de Blitz 3+2 na Espanha. O famoso torneio Sunway Cities, onde tinha um monte de grandes mestres, MI, jogadores titulados, fortíssimos e terríveis, e o inacreditável mais uma vez aconteceu. O Faustino chegou na última rodada desse torneio com chances de título, com chance de ser campeão do evento. Eu vou trazer essa partida decisiva. O Faustino jogava de brancas contra um mestre internacional peruano, Jonathan Cruz, e nessa partida o Faustino precisava ou de uma vitória ou de um empate. Com um empate, o Faustininho já seria campeão desse torneio, mas nessa partida o Faustino comete um erro. Eu vou trazer pra vocês todos os detalhes que aconteceu aqui, porque essa partida fala de luta e mostra muito também da personalidade do gênio argentino. Será que o Faustino foi o campeão? Pois se segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de eu estar para essa partida inacreditável, tu quer se destacar na tua empresa? Então fica de olho nessa super oportunidade. A Hashtag, uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, no dia 6 de agosto vai disponibilizar a assinatura vitalícia. Tu vai pagar uma única vez na tua vida e vai ter acesso para sempre a todos os treinamentos disponíveis na Hashtag, como Excel, Power BI, linguagens de programação como Python, JavaScript, inteligência artificial, ciência de dados e também a cursos que eles ainda vão lançar. Isso tudo com os treinamentos sem nenhum pré-requisito, do básico ao avançado, com suporte a dúvidas e uma didática que realmente qualquer pessoa consegue aprender. E para ter acesso a essa grande oportunidade, é só clicar no link que está aqui na descrição ou no QR Code da tela para ser avisado assim que essa super oferta for liberada e nunca mais gaste nem um centavo sequer para se destacar no mercado de trabalho. Isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas é Faustino Ouro lutando ou por uma vitória ou por um empate para se tornar campeão em Cities. Ele enfrentava o MI peruano Jonathan Cruz e o Faustino botou, foi ele mesmo, olha lá, Equatrino, favorito de Bob Vita, lá vai enfrentar uma escandinava, que o Faustino conhece no detalhe, e recentemente ele arrebatou contra essa defesa uma partida imortal. Aqui ele entra na linha principal, ganha um tempo em cima da dama, e aqui o MI peruano escolhe a variante com dama D8. O Faustino agora joga o lance D4 para abrir essa diagonal do bispo, e depois de cavalo F6, característica marcante do Faustino, ele não inventa 9 horas na abertura. Ele joga o normal que tem que ser jogado, olha lá. Passou o cavalo, passou o bispo, e agora fez o roque dele. Vejam que o MI tentou tirar o gafanhoto ali dessa normalidade, ele ameaçou tomar o peão de D4, só que o Faustino defendeu com tática, fez o roque mesmo, ignorou qualquer coisa, e o MI agora joga o lance bispo E7. Vejam que, se ele tomar aqui, ele cai no golpe do Faustino, porque eu posso retomar, e no fim da linha tu leva esse cheque e perde a dama, golpe famoso, tanto da escandinava como de algumas linhas da francesa também. Bom, o MI não facilitou pro Faustininho, passou o bispo pro jogo, e o Faustino agora cavalo E2 com a ideia de jogar C3, esse cavalo pode saltar pra F4, pra G3 e tamo jogando como deve ser na grande final. Cavalo B4 jogou agora o MI peruano, ameaçando quebrar o par de bistos do Faustino, o Faustino não deixou, e depois de roque ele expulsa esse cavalo, mas claro, as pretas conseguem botar esse potrilho em D5. Esse cavalo é uma peça-chave das pretas, um cavalo que incomoda, bem colocado no centro. O Faustino tenta tirar esse cavalo daqui com esse lance malandro, porque se tu trocar, tu ainda ajuda o desenvolvimento das brancas, e mais uma vez o MI não facilitou, e inclusive parafusou lá o cavalo na casa de D5. Torre 1 e expulsou agora o cavalo do Faustino com o lance dama C7, ó, não quer o cavalo na casa de F4. E esse é um lance malandro do Jonathan Cruz, porque se tu trocar aqui, tu ajuda as pretas, porque eu tomo de peão, e tô abrindo o meu bispo de C8. Então cuidado, o Faustininho percebeu o tema estratégico, manteve a posição fechada, e para abrir, como que as pretas vão fazer? O Jonathan Cruz joga o lance C5, que é uma concessão ao mesmo tempo. Ele vai conseguir abrir um pouco do jogo, mas também tá perdendo algumas coisas. Vejam que o Faustino tomou, e depois de bispo por, o Faustino aqui quebra o par de bispos das pretas, e agora o Faustininho tem ele o par de bispos. Claro que as pretas têm compensação, tem um cavalo bem centralizado, forte aqui em D5, segue normal lá, B6, agora trazendo o bispo pra grande diagonal, e o Faustino nesse momento joga dama E2, e aqui vai chegar um momento dramático e marcante desse jogo, porque depois de bispo B7, o Faustino comete
um erro. Rafael, justo na grande final, exato, o Faustino aqui tomou um golpe nessa fase inicial do meio jogo, que é o lance cavalo C3 jogado pelo MI peruano, que toca a dama, parece que tá sacrificando uma peça, mas aqui as pretas ganham de maneira forçada um peão. Vejam na reação do Faustino, que claro, ele ficou super insatisfeito, quando ele viu que o golpe tava vindo, né, ele percebeu um pouquinho antes do lance ser jogado, já dá pra ver pela expressão dele, e agora entra uma outra dúvida no ar. Característica marcante dos jogadores fortes, nunca eles vendem fácil uma partida que eles estão pior, mesmo a partida que tu cometeu um erro, não vai ser fácil de ganhar. Tem até um ditado famoso que diz, uma coisa é ficar ganho contra um jogador forte, outra coisa é ganhar. Porque eles vão botar uma infinidade tão grande e profunda de problemas que a partida vai se estender 1000 lances. É uma verdadeira peleja. Agora, aqui entra uma dúvida, que o Faustino é jovem. Então a dúvida que entra no ar é se ele vai ter maturidade pra tentar botar problemas aqui ou se ele vai abaixo. A gente não viu o Faustino numa condição como essa, ainda mais numa partida que ele tava ganhando o torneio. É só um empatezinho ou uma vitória ele já ganhava. E agora ele tá nessa situação complicada aqui nessa partida. Vejam que o Faustino gastou tempo no relógio e aqui ele jogou o da máquina. Jogou o da máquina. Rafael, mas qual que é o golpe aqui? O golpe é que se tu tomar o cavalo, as pretas tomam em F3 e depois de dama F3, ó lá, o bispo em G5 tá mal colocado. Tu perde o bispo e aqui tá com peão a menos, além da estrutura quebrada aqui no flanco da dama. Então, o Faustininho não facilitou, ele jogou fino. Ele voltou, concentrou e propôs aqui a troca das damas, que é o da máquina, lance refinado. Veio a troca e aqui, claro, o cavalo tá ameaçado e depois o lance cavalo desse, o cavalo volta pra essa formação. O Faustino perdeu um peão, mas ele ainda pode lutar, quiçá por um empate. Ou, numa dessa, se dá moleza, ele pode tentar ganhar esse negócio. De momento, as pretas melhores e um adversário forte nessa grande final. Torre C1 jogou o Faustininho, trazendo a torre pra coluna. Vamos reconsolidar essa posição torre C8. Dá um arzinho aqui pro rei, não pode ser mal. Deu um totó no bispo e o Faustino mantém o par de bispo. Olha, joga o lance bispo D2. Não vamos deixar essa vantagem estratégica escapar. Torre D8 fazendo agora um raio-x nesse bispeto. O Faustino também defendeu por aqui. Eu vou ficar parado. Vou ficar parado, estender essa partida 1 milhão de lances se for necessário. Cavalo E4 tá jogado. Bom lance também do MI, porque agora ele ameaça quebrar de novo o par de bispo. Faustino defendeu. E agora outro lance terrível do mestre internacional peruano, que é cavalo C5. Isso é uma bomba. Porque vejam que ele ameaça quebrar o par de bispo do Faustino. E o Faustino aqui de novo tem um lance muito difícil pra fazer. Porque aqui o Faustino abre mão do par de bispo, que é tudo que ele não queria fazer, mas é o único lance pra ele continuar vivo aqui. Vejam que, se tu tentar defender esse bispo, tu leva agora cavalo F4, é que tá perdido. Inacreditável, né? Aqui foi tudo por água abaixo, porque agora tá perdendo o peão de G2 e também tá levando um duplo aqui com o cavalo E2, são muitas ameaças, não vai ter como defender. O Faustino teve que jogar, bispo toma D5, é o lance, e vamos, porque temos que ir, é a grande final. Veio a retomada, agora o bispo centralizado, tocando o peão de A2, Faustino defendeu com B3, F6 expulsando o cavalo, o Faustino manobra o cavalo para casa de E3, pisando por G4, e depois de rei F7, cavalo E3, aqui foi jogado o lance A5, e tá lá. O MI agora começa a tirar espaço do bispo de casas escuras, a posição é tensa, as pretas estão ganhando essa posição aqui, e tu vai ter que segurar agora um MI forte como esse, te apertando com um peão a mais no final. Bom, o Faustino jogou F3, um bom lance, olha lá, limita a diagonal do bispo, torre em A8, preparando ideias de ruptura por aqui, e o Faustino joga o lance bispo C3, já trazendo o bispo ele para uma diagonal um pouco mais ativa, que só um dia ele possa começar a avançar também esse flanco do rei aqui. Torre C8 foi jogado, veja que o MI foi com a torre e voltou. Pro Faustino o empate basta para ganhar o torneio, então ele repete, olha lá, se tu quer repeteco, a gente tem por aqui. Vamos empatar esse negócio, Faustininho campeão. O MI agora não repete, claro, ele vai tentar ganhar. Jogou o lance rei E8, melhorando a posição do rei, trazendo o rei, talvez, pro flanco da dama no momento certo, né? De momento não é tão claro isso. Rei F1 jogou o Faustino, agora a torre em A8 de novo, preparando essa ruptura. O Faustino volta no bispo C3 e depois do lance bispo B7 tá lá de novo. O MI não quer repetir, ele não volta a torre pra C8. Ele quer trocar um pouco de peças e entrar nesse final aí com um peão a mais. É um drama. Nesse momento o Faustino jogou rei G1, ele fica parado. Cavalo D3 agora invadindo, Faustino defende a ameaça na torre, cavalo F4, cavalo bem ativo, Faustino dobra na coluna e veio agora a primeira troca, seguido do lance bispo A6,
uma ameaça terrível, olha lá, cavalo E2, tá caindo o bispo, o Faustino tem que defender de novo, ele sai dos temas com lance rei H2, e agora a torre C8, totó no bispo, o Faustino agora busca um certo contra-jogo por esse flanco da dama, e aqui as pretas jogam torre D8 e tá lá. Tu não pode tomar B6, senão tá caindo a torre, e o Faustino de novo tem que jogar um lance triste, porque tá vindo E5, ele joga bispo C3 e entra em um final com um peão a menos, valendo aqui o título do... Precisa empatar esse negócio aqui. Vejam como o Faustino vai tentar botar resistência. Cavalo D3 tá jogado, o cavalo tá super ativo. O Faustino agora joga 3, vai botar o peão nas casas escuras. O bispo dele defende tudo, o rei D7 ativando. Agora, passa o rei pro centro também, o Faustino vai trazendo o rei pouco a pouco. Rei C6 tá jogado e agora H4, ó lá. O Faustino começa a expandir também pelo flanco do rei. Foi jogado agora cavalo F4. O Faustino tenta trazer o rei dele de volta pra partida, cavalo D3. Tem que voltar, então fica aqui, ó, parado. Se tu quiser um repeteco de novo, a gente tem por aqui, vamos empatar e o Faustininho é campeão. Rei D6 tá jogado, o MI não quer repetir. E G4, ó lá, o Faustino vai expandindo pouco a pouco, tentando criar alguma coisa, ainda não é claro o que. Rei C6 tá jogado, Rei G2 agora, trazendo o rei talvez pra uma casa um pouco mais ativa nesse flanco do rei. Cavalo F4, passou o rei pra F2, cavalo D3, Rei G3, e agora, cavalo C5 tá lá. O MI apertando os peões, o rei super ativo, a posição desesperadora e tensa. O Faustino joga o lance B4, o MI não quer simplificar, olha, ele joga cavalo B3, totó no bispo, e depois de bispo C3 ele joga A4, mantendo o máximo de peões que ele pode, porque o MI tem ideias um dia de começar a entrar com esse rei, se for possível, né? Invadir esse negócio aqui. O Faustino, nesse momento, de novo, momento marcante do jogo. Aqui tem que ter sangue frio. O cara tá te apertando. Já tinha aperto no relógio nesse momento. O Faustino joga o fino. O fino da máquina. G5 buscando contra-jogo agora por esse flanco do rei com o bispo ativo nessa grande diagonal. E os problemas começam a chegar pras pretas também, ó lá. Veio a troca. O Faustino agora aperta em F6, o MI mantém tudo fechado, limitando o bispo na diagonal, e o Faustino vai recuperar o peão dele na unha. É inacreditável! Ele toma em F6 e joga cavalo G4. Vejam como ele segurou, se recolheu, segurou a bomba que vinha o tempo todo, e aqui ele começa a soltar o jogo dele, ó lá. Tocou os dois peões, não tem como defender, vai cair um dos dois. O MI agora centraliza o rei, tenta buscar uma atividade, cai o peão de F6 com cheque, depois de rei E6, o Faustino volta pra zaga, pressionando e apertando agora esse peão no centro. O MI tem que defender. Pela primeira vez tem que defender. Cavalo D4, bloqueando essa diagonal do bispo, e o Faustino joga um lance fino, de novo, que é rei F2. Vejam como ele consegue botar problemas o tempo inteiro. Aqui tem um tema tático que tá na entrelinha, que o MI acabou furando, vejam que ele não viu. O MI jogou agora o lance cavalo C2, ameaçando tomar aqui o peão de A3, o Faustino defendeu, ameaçando tomar em E5, e quando o Jonathan Cruz volta para a formação de zaga, ele leva a bomba do Faustininho, cavalo E5, inacreditável. O jovem talento argentino vai ficar com um peão a mais, ele tinha um peão a menos, e vai virar o jogo, olha lá. Rei E5 tá jogado, e agora a ideia do Faustino quando ele jogou Rei F2 era Rei E3 e tu tá cravado, olha lá. Vai cair, esse cavalo não tem o que fazer. Foi jogado agora o lance Rei D5 saindo da cravada e o Faustino tomou aqui, ameaçando lá e tá ainda com um peão a mais. Completamente inacreditável. Um empate já basta, a posição é um final de bicho de cores opostas, tá empatado. E aqui, depois de B5, eles jogam alguns lances, olha lá, e acordam empate nessa posição. Sim! O Faustino empatou esse final, é campeão em Cities e fica de olho nos momentos dramáticos do final dessa partida. Tá no ar. E tá no ar a precisão desta guerra, que coloca Faustino Ouro
como o grande campeão do evento. Vejam lá, o lance brilhante é das pretas, a tomada em C3, mas tem que ser destacado aqui também que o Faustino, pois jogou como jogos campeões, hein? Botou resistência, segurou, botou problemas e salvou esse jogo que ele tava perdendo. Então isso é uma qualidade dos fortes. O Faustino é um jogador completo, uma coisa extraordinária, impressionante, tá no ar. Os resultados dos sítios, olha lá, Faustino Ouro, grande campeão, na frente dos grandes mestres, veja lá, meio ponto na frente do Thomas Souza, da Argentina, e do Yuri, da Ucrânia, então arrebatou ali com um ponto lá na frente do terceiro colocado. Então Faustininho destruindo, e fica de olho na performance do Faustino nesse torneio, é uma coisa assustadora, tá? Ele vem com 288 em rating blitz, e só nesse torneio ele ganhou 140 pontos de blitz, feed, tá? Rating feed presencial, com a performance assustadora. O mundo tá falando 2.617. Sim, o Faustino jogou nesse torneio pra 2.600 mais. Comenta aí embaixo, tá tão assustado quanto eu acompanhando o gênio argentino. E se tu gostou da análise, da novidade e da notícia, não esquece de likear e até os próximos vídeos.